A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Josué, aqui nós somos da Casa da Cura e hoje nós estamos aqui para entrevistar o presbítero Lino. Que Deus possa abençoar a sua vida aqui, seja bem-vindo e se apresente aqui. Amém. O meu nome é Lino Silveira e quero agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui nessa noite e quero compartilhar com vocês aí do outro lado da câmera um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Então nós vamos estar ouvindo o testemunho do presbítero Lino, creio que são vitórias e milagres, e possa contar a sua história. Conte como tudo começou, como que você chegou até aqui esse momento, até a igreja, que obstáculo você passou, as dificuldades para chegar nesse momento e estar nessa posição que hoje você está espiritualmente, que Deus está abençoando sua vida ricamente. Amém. A minha trajetória começou desde criança. Eu nasci num lar evangélico. A minha mãe sempre nos levou para a igreja e sempre foi bênção. Mas como muitos, às vezes, em um certo momento da nossa vida, a gente deixa, né, um pouco a desejar e parte para o outro lado, o lado que não é tão bom para nós. Então, aos meus 12, 13 anos, mais ou menos, foi quando eu deixei de ir à igreja. Não que eu fazia coisas absurdas lá fora, mas eu deixei de participar da igreja. Mas logo aos 14, 15 anos, eu retomei os caminhos do Senhor. E foi onde eu conheci a Eliane, que é a minha esposa. A gente começou a namorar e daí namoramos mais ou menos 6 anos e foi quando eu estava com mais ou menos aos 20 anos de idade, foi quando a minha mãe me disse: meu filho, você quer ir para os Estados Unidos? E naquela época eu com a Eliane, a gente estava bem apegado, a gente estava bem feliz e foi uma maneira que eu encontrei de conseguir algum dinheiro para voltar com aquele sonho de ter uma casa própria e se casar e ter nossos filhos e ter a nossa vida no Brasil. Mas as coisas tomou de outra forma, porque quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar e começamos a ver que não ia acontecer daquela maneira, de voltar ao Brasil, casar e tudo isso. Então, eu fiquei 1 ano, quando eu fiz 21 anos, falei com a Eliane, minha filha, o jeito vai ser você vir. E nesse momento foi assim, um pouco estranho, porque os pais da Eliane não deixavam ela vir se ela não tivesse casado comigo. Então, o que aconteceu é que eu tive que pedir o meu pai para casar com a Eliane. Então, quando Eliane chegou, a gente tomou nossa jornada na igreja em Boston e ali a gente passou bastante tempo. Passamos mais ou menos 5, 6 anos em Boston e primeiro congregamos em uma igreja, depois passamos uma outra igreja, onde Deus nos abençoou bastante. Foi aonde eu recebi uma profecia de que eu poderia vir tranquilo para a Flórida. Foi onde a gente mudou para a Flórida, porque ninguém sabia. E um pastor que eu realmente nem o conhecia, ele apontou o dedo para mim e falou para mim: você que está aí na tribuna, Deus manda dizer para você que pode seguir o seu caminho, que ele está dizendo que aonde você colocar o seu pé, ele já colocou o dele. Então nós compramos uma casa aqui na Flórida, viemos embora para cá e o início aqui, como em todo lugar, o início não é fácil. Apesar de que em Boston nós já estávamos, como se diz, já estávamos estabilizados lá. E para chegar aqui e se estabilizar aqui, mesmo com um pouco de dinheiro que a gente tinha trago, era um pouco mais complicado você estar estabilizado num certo lugar e você recomeçar em outro lugar. Então, mas foi maravilhoso, porque nós chegamos e começamos a congregar em uma igreja onde o pastor também era maravilhoso, muito bom pastor. Ele nos ajudou bastante e com o passar dos anos, quando chegou a crise de 2008, eu, sem entendimento, me deixei levar. Eu digo que foi até não sei a maneira que eu poderia dizer agora nesse momento, se foi até pelo inimigo ou alguma coisa assim, eu me deixei levar e me precipitei
e falei com a minha esposa, eu acho que é melhor a gente ir embora. Você vai na frente, leva as crianças e eu fico para trás, a gente arruma um container e leva as coisas daqui e a gente vai embora. E vamos tentar nossa vida no Brasil. E já tinha mais ou menos 10 anos que a gente já estava aqui. Só para concluir e complementar, essa crise de 2008 foi a crise nos Estados Unidos, da perca das casas, que os bancos faliram, Correto. muitas pessoas perderam e muita gente foi embora, voltaram para o Brasil, né? Então foi nesse momento aí. Sim, corretamente, o pastor tá certinho. E para você entender como as coisas, quando você não está alinhado com as coisas de Deus, realmente como você faz coisas que não tem nada a ver. A nossa casa, eu creio, na época, já faz um bom tempo, a Eliane foi para o Brasil e a nossa casa a gente pagava coisa de digamos, $1.500 por mês. Eu deixei perder a casa para passar a pagar um aluguel de 1.700. Então, para você entender, eu deixei de pagar aquilo que era meu para pagar um aluguel numa casa de outra pessoa. Maior. Entende? E depois, com o tempo, a Eliane, eu já estava dizendo para a Eliane, olha, já está chegando a hora, eu quero arrumar as coisas porque eu vou embora. Então, a Eliane vem com a notícia e me diz que infelizmente você não pode ir embora agora. Eu disse, por quê? Ela disse, a nossa filha, ela tem necessidades especiais e o dinheiro que a gente tem aqui não dá para tratar a Isabelle. Isso foi uma queda no meu coração, porque eu não pensava de maneira nenhuma deixar minha família no Brasil e viver aqui. Só que eu fui praticamente forçado, não pela minha esposa, mas fui forçado pela situação. Então foi onde eu comecei a dedicar somente a eles, a igreja também, mas no passar de 1 ano, 2 anos, você se acostuma com isso. Você se acostuma sem a sua família. Então, eu nunca deixei, graças a Deus, eu nunca deixei faltar nada na minha casa no Brasil. O tempo que eles viveram no Brasil. Se passaram 7 anos sem eu poder, bastante tempo, sem eu poder ver minha família. E o que você fez nesses 7 anos? Olha, pastor, nos primeiros 2 anos, 1 ano e meio, eu andei corretamente na presença do Senhor. Foi muito bom, mas depois desses 2 anos eu comecei eu entrei por um lado totalmente tenebroso. Eu comecei a beber e comecei a andar com pessoas que bebiam e pessoas que se drogavam naquela época. E eu comecei a me envolver com esse tipo de pessoa. Então foi onde eu encontrei a bebida, encontrei a droga, que de maneira saciava alguma coisa, mas me prejudicava muito mais no outro dia, com uma depressão tremenda, e passei vários anos dessa forma. Mas uma coisa que eu friso e deixo é que Deus, ele nunca me deixou. Eu que deixei Deus por esse momento, mas ele sempre cuidou de mim. E durante 7 anos é muito tempo para um casamento, o casamento acaba, né? Realmente, eu creio que depois do 3º ano, 4º ano, meu casamento já tinha acabado. Porque aí você tem o seu trabalho secular e você chega em casa, já está cansado, aí você já está vivendo um outro tipo de vida que não convém como se diz, você já não quer mais saber de Deus, então aquela paz, aquela tranquilidade que você supostamente teria se você estiver na presença do Senhor, aquela acabou. Então você já anda com a cabeça muito mais conturbada, você passa a andar mais nervoso, aí é onde você tem a dependência do álcool e começa a depender também daquela droga. Se sente perdido. Você se sente perdido. Então, é onde eu falo, a droga, nesse momento, você acha que ela está te ajudando, mas ela está apenas piorando a sua situação. O álcool está piorando a sua situação. Então, e no decorrer desses 7 anos, tivemos, claro, eu e minha esposa tivemos problemas, brigávamos, essas coisas e tudo, mas uma coisa, eu agradeço a Deus que... A distância, se brigava. Isso, a distância do casal é bem complicado. Você não tá ali do lado da sua esposa e para você poder conversar, para você tentar fazer ela entender o que está acontecendo com a sua vida, entendeu? E a parte dos filhos,
você vê só pela câmera, e você, quando vê aquela coisa, uma vontade de abraçar, uma vontade de estar ali com eles. Então quando você desliga o telefone, você se lança em outras coisas que você crê que vai te ajudar. E quando foi que você se conscientizou, tomou posição para voltar para Jesus? Olha, pastor, eu vou ser bem sincero, depois que passou todos esses anos, a minha esposa, já estávamos em um processo de separação, de querer separar. Então, ela me falou que queria voltar para os Estados Unidos, e eu falei, eu acho melhor a gente separar, e você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Então ela me surpreendeu com uma resposta quando eu falei assim com ela. Ela disse, não, eu quero voltar porque eu não quero perder a minha família. Foi aonde eu me toquei, só que eu falei sim, mas eu não quero mais. E ela, do fundo do coração também, ela não queria mais, porque já havia 7 anos se passado. Bastante tempo. Isso, mas eu sou bem sincero, eu nunca deixei de amar minha esposa, eu nunca deixei de amar a minha família. E então, quando o Miguel apareceu, ele veio passear, e quando o Miguel veio passear, ele retomou no meu coração aquela vontade de família. E então ele veio, passeou, ficou 30 dias, depois voltou para o Brasil, e eu creio que foi 6 meses depois que ele voltou para o Brasil, aí eu e a Eliane tivemos essa conversa, ela preparou tudo e voltou. Ao chegar, sempre aquela, né? E começamos a ter uns probleminhas de casal normal, mas nunca deixamos passar além de coisas boas. Qual foi o impacto? E nós sabemos que são seus filhos, né? Miguel, Isabelle, e é uma adoradora do Senhor. E qual foi o impacto que você teve quando você a viu e viu a especialidade dela? Pastor, a Isabelle saiu daqui com 6 meses e ela voltou com 7 aninhos. Então, eu quando fui buscar ele no aeroporto e eu vi a Eliane vindo com a Isabelle, eu praticamente conhecia a Isabelle por vídeos. E nesse momento, quando eu pude pegar a Isabelle no meu colo, eu senti aquela paternidade, sabe, muito grande, aonde foi que acendeu ainda mais aquela chama de ter minha família comigo, aonde foi que as coisas começaram a se encaixar para mim, aonde foi que eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava fazendo até aquele momento já tinha que ficar para trás. Eu entendia que para mim ter uma vida melhor com a minha esposa, com meus filhos, eu iria ter que deixar todas aquelas outras coisas que eu fiz no período dos 7 anos. Então, largar tudo. E foi vícios e muita coisa que interferia na minha vida secular. Então eu deixei todas essas coisas com o tempo e voltei a me dirigir para minha família. Foi onde Deus começou a abençoar a minha casa. Foi onde eu procurei ajuda com os pastores da casa, procurei ajuda na igreja, os irmãos, pessoas que... Sempre buscando Deus. Sempre buscando Deus em primeiro lugar, né? Para as coisas funcionarem, eu tive que buscar Deus em primeiro lugar. Então, quando a minha esposa chegou, a gente veio congregar aqui na Casa da Cura. E foi onde recebemos muitas ajudas espirituais. E onde a gente também começou a se entregar a Deus. E nesse tempo que a gente começou a se entregar, Deus começou a trabalhar na nossa vida. Foi aonde eu pude sentir realmente a presença do Senhor. Porque quando eu era jovem, eu o afastei e eu não tinha sentido ainda. Mas quando nós viemos para a Casa da Cura, que eu passei por tudo que eu passei há 7 anos para trás, e foi onde eu entendi que realmente, quando você se lança, Deus ele cuida de você. Deus ele transforma a sua vida. E eu tenho sentido uma transformação tão grande na minha vida, que no decorrer deste tempo, foram bastante experiências. Experiência na vida financeira, e experiência na vida amorosa com a minha esposa, experiência na minha vida com meus filhos, experiência com os meus amigos, experiência na igreja. Então, é algo assim tremendo. Tem muita coisa que não tem nem como falar, tem como somente sentir. Então, nessa volta, a sua esposa chegando aqui,
uma nova história, um novo encontro Com com certeza. Deus, um relacionamento, transformou, Deus uniu novamente, fez um grande milagre. Com certeza, porque se o senhor colocar na sua cabeça um casamento que já tinha se passado 7 anos em contato, era um casamento já falecido praticamente. Mas o mais bonito de tudo isso é que quando você acredita em Deus, quando você acredita que Deus é amor, Ele une tudo novamente. E você pode ter uma vida de bonança, uma vida de maravilhas na presença do Senhor. E a sua família se reestrutura, tudo volta ao lugar, tudo se encaixa. E foi em 2008 que tudo se separou, né? Vocês se separaram, foi E embora? não, em 2010, 2010. 2010 a minha esposa foi embora. E em 2017 Ela voltou. a minha esposa voltou. E hoje faz quantos anos? Hoje faz mais ou menos 7 anos que a minha esposa voltou. 7, 14 anos. Isso. 14 anos atrás, estava um lar destruído. Era totalmente destruído, já estava. Hoje Deus restaurou tudo isso. É, E Deus tem abençoado tanto sua vida espiritual como material, seus filhos. sim. Miguel hoje com 18, Miguel tem 18 anos. acabou de se formar no high school. Sim, acabou de fazer a high school. É uma Transformação total. transformação total. É bênçãos atrás de bênçãos. Porque se você for olhar o Miguel, ele é um menino muito bom. Ele é um menino que ele se interage com a igreja, ele se interage com Deus. É um Participa. participante na obra, ele é muito usado na casa do Senhor. E obediente. E eu creio que Deus tem muitas coisas para ele. E ele tem muito para entregar a Deus também. Então nós vemos que para Deus não há nada impossível, né? Casamento que praticamente tinha terminado fisicamente, mas Deus restaurou esse casamento, restaurou o encontro dos filhos. Isabel está crescendo também. Isso. Deus tem sustentado, mesmo com a sua especialidade ali, o especial que ela é, né? É. Deus tem cuidado, É. transformado, os médicos têm cuidado também, tem Isso. os hospitais médicos, todos especialistas só para ela. Então é a bênção do Senhor que tem aberto, né? E qual é a dificuldade dela, o diagnóstico dela? Olha, a Isabelle, ela foi diagnosticada com síndrome de Rett. Para mim, ser bem sincero, pastor, eu nem procuro ler muito sobre isso, Em não. português é o em português. Rett. E eu nem procuro muito ler, eu procuro mesmo orar e pedir a Deus que dê a cura, minha filha. Mas nós, não só eu, como nós todos da Casa da Cura, nós temos visto a cada dia o mover de Deus na vida dela, o mover de Deus na vida da minha família, o mover de Deus na vida da minha esposa. E a Isabelle, quando ela foi diagnosticada com Rett, ela não iria andar, ela não iria falar, ela não praticamente iria vegetar. Mas graças a Deus e graças às nossas orações e os nossos cuidados, os cuidados que Deus nos tem dado com ela, a Isabelle anda, a Isabelle brinca, a Isabelle ela tem um mundo dela, mas ela vê televisão, são coisas que a medicina disse que seria impossível para a medicina, mas para Deus nada é impossível, entendeu? E é interessante que todas as vezes que estão adorando, ela sempre está querendo ir lá no altar da igreja, sempre adorar também. Então, Isabelle sente o Espírito de Deus. É como uma pastora... Um anjo do Senhor. É um anjo do Senhor. Como a pastora tem falado, é um anjo que nós temos na nossa casa. Nós somos privilegiados de ter a Isabelle na nossa casa. A Isabelle, ela, muitas das vezes as pessoas pensam que ela precisa de cura, mas a Isabelle, ela traz cura para nossa casa. Ela traz cura para nosso lar, alegria para minha casa. Ela é tremendo falar da Isabelle, porque quando eu falo da Isabelle eu me emociono por dentro, porque é uma menina tremenda. Eu amo minha filha, meu filho. Meu filho também é um menino muito, muito bom. É um homem hoje, né, pastor? Na presença do Senhor. E eu sempre converso com ele e falo com ele que não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor.
E esse testemunho é verídico, não é falsidade, não é que estamos Não. na frente da câmera ou estão pronunciando essas palavras, não é? Eu Não. como testemunha, pastor da igreja, convivi com o presbítero Lino, sua esposa, É. então foi assim um presente ali, cada passo, cada momento, o reconciliamento, a transformação, que é muito difícil para algumas pessoas que não querem, porque Sim. todo aquele que quer tem o livre-arbítrio É. para buscar, se encher, transformar. Quando a pessoa quer, ela busca e encontra E Jesus, né? E acontece. transforma. Então foi A um grande A milagre. Bíblia é clara. Tudo aquilo que você procurar na presença do Senhor, Ele está disposto a te dar. Ele está disposto a te entregar. No momento em que você abre o seu coração, você se entrega todas as outras coisas que não pertencem ao Senhor, você deixa de lado e começa a seguir a Deus, seguir o caminho, a sua vida ela vai transformar E o o milagre, caminho. e o milagre de hoje também é a sua vida, como presbítero hoje, ungido na casa do Senhor, como líder do grupo de homens. Deus E- tem enchido e colocado mais e mais amor no teu coração para a busca, né? Não, com certeza. cada vez mais buscando o Senhor, não medindo esforço. Temos vivido isso e temos visto a transformação realmente na sua vida, que Deus, Sim, a sede de busca. com certeza. Eu tenho me dedicado muito a buscar ao Senhor, porque a partir do momento que você começa a sentir a presença do Senhor, quando você começa a buscar e você vê que as coisas começam a mudar na sua vida. Então, quando as coisas começam a mudar, pastor, você começa a falar: meu Deus, as coisas estão mudando, então eu vou continuar. Então, mas Aleluia. tudo tem o seu processo. Por isso que muitas das vezes tem pessoas que começam a buscar e quer ver o resultado no próximo dia. O resultado não vem no próximo dia. Você tem que... Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. O tempo de Deus. Tem que ter uma Então, busca, né? com certeza. O meu caminhar na presença do Senhor, ele tem tomado esses 7 anos para eu chegar aonde eu cheguei hoje. Então, se você for olhar 7 anos, passou muito rápido. E graças a Deus eu fui consagrado a presbítero da Casa da Cura. Mas antes, a pastora, o pastor, me colocou à frente dos homens. E quando eles me pediram e fizeram esse comunicado comigo, eu tremi. Mas eu falei: não, Senhor, eu quero porque eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero fazer algo para a casa do Senhor. Então foi aonde começamos com algumas pessoas aqui, umas pessoas ali. Antes era reunião dos homens, e depois de algum tempo já, aí o pastor falou, nós entramos num acordo, e ele falou: não, meu filho, agora já não podemos fazer mais reunião dos homens, temos que fazer o culto dos homens. Foi onde Deus foi outra, não é? Foi uma outra forma. E como foi essa situação de você estar tanto tempo fora da presença de Deus e de repente você começar a buscar o Senhor? Qual foi essa oportunidade que você teve de reencontrar com Deus novamente? E para você chegar a presbítero, o que te levou, o que você fez, o que você buscou na casa do Senhor? Qual foi a mudança? Eu creio que nós vimos a mudança como os pastores, mas na sua visão, qual foi a sua maior luta ou dificuldade, renunciando a todas as coisas, para você chegar a ser ungido presbítero? E qual foi também o impacto que teve quando nós chamamos que íamos fazer uma unção de homens, de varões, onde teriam diáconos, presbíteros, pastores, e você estava incluído nesse meio? Olha, eu não tive nenhum problema em deixar o álcool, a droga, o cigarro, porque naquele momento que eu decidi ter minha família de volta, no outro dia não tinha mais, eu não tive mais vontade de nada disso, porque a minha vontade de ter minha família e de realmente estar com Deus acendeu uma chama muito forte dentro de mim. Então essa chama, a cada dia, foi me levando de passo a passo a ter um encontro
mais real com Deus, entendeu? E eu tirei também pessoas na igreja como líderes de pessoas. Eu sempre cito o pastor Josué, eu sempre tirei o pastor Josué como essa semelhança, essa humildade, e eu comecei a pegar tudo isso para mim. Então, quando conversava com o pastor, quando tínhamos algum diálogo, conversava, eu comecei a ver que o pastor as palavras que o pastor falava e tudo isso, foi mudando a minha vida. Então, a gente tem um grupo de trabalhadores que a gente se encontrava pela manhã em um lugar onde a gente limpava os carros, né, para sair para trabalhar e tudo. E muitas das vezes pela manhã, quando eu já chegava fazendo barulho, buzinando o carro, gritando e essas coisas. E quando eu voltei para casa do pai, e quando eu comecei a chegar nesse lugar caladinho e comecei a conversar com as pessoas começaram a ver diferença. Eles falaram: uau, olha aquele Lino que chegava aqui naquela bagunça, fazendo aquela algazarra toda, mudou completamente, ele já não está mais aquela pessoa. Eu mesmo tive essa experiência que no começo, quando você voltou, né, para a casa do Senhor Jesus, eu vi algo impactante, né, da transformação de uma pessoa que às vezes vem para a igreja, mas sua mente está lá fora. Mas de repente foi mudado ali e de repente você tinha vontade de estar na casa de Deus e realmente ser transformado. Foi um impacto normal, diferente, né? Daquilo que Deus tem para nós, Ele dá muito mais do que nós pensamos. A própria palavra do Senhor diz. Então eu vi isso, eu acompanhei isso, então é realmente um milagre, um gratificante. Vemos o que o Espírito Santo transforma. Isso é o que a gente pode ver o decorrer do tempo, para o senhor entender um pouco melhor aonde é que eu estou hoje. Foi realmente, levou 7 anos, passo a passo, mas sempre na presença do Senhor, de degrau em degrau. O Senhor ele tem feito coisas tremendas na minha vida. Ele tem abençoado a minha vida espiritual de uma maneira grandiosa, porque para uma pessoa que 7 anos atrás estava envolvido, mais ou menos 9 anos atrás, envolvido na droga, envolvido no álcool, então hoje no patamar que o Senhor tem me colocado, eu não poderia pedir ao Senhor coisa melhor. E não só isso, eu quero continuar na presença do Pai, continuar buscando o Senhor com essa sede, com essa fome de encontrar o Senhor a cada dia, de encontrar Ele mais e mais. Porque quando você entende de que quanto mais você buscar, quanto mais você procurar o Senhor, que seja na madrugada, seja nos cultos, seja nos nossos encontros, é um momento a mais que você tem de louvar e engrandecer o nome do Senhor. É um momento a mais que você tem de crescer na presença do Senhor. Então, não só para mim, mas para toda a minha família, para todas aquelas pessoas que me conhecem, eu quero crescer a cada dia mais na presença do Senhor. Não crescer para que as pessoas possam ver que eu estou crescendo. Não, eu quero crescer para que o Senhor veja que eu estou buscando e crescendo nele. Não crescendo só por crescer em termos de título ou alguma coisa assim. Mas crescer espiritualmente. Eu quero crescer na casa do Senhor. Eu quero poder ajudar pessoas a sair daquele mesmo lugar onde eu estava amarrado. Ajudar pessoas a voltar ao seu casamento. Ajudar pessoas a reencontrar a sua família. É tão gratificante que quando nós falamos de Senhor Jesus, nós sentimos muita presença dele, alegria. Quanto mais nós falamos, mais nós falamos, né? Falamos porque dá vontade de não parar pelo que ele fez, pelo que ele transforma, porque ele sempre tem colocado algo em nossos corações. Então é maravilhoso e gratificante como pastor de uma igreja, nós vermos pessoas sendo transformadas. Então eu creio que Deus sempre transforma, basta nós querermos. Então eu conheci o presbítero Lino antes de ser presbítero, e então nós vemos a transformação, nós vemos
aquilo que Deus fez. Nós podemos olhar assim, olho no olho, vejo no olho, é como um pai para um filho e ver que Amém. ele voltou para casa, ele realmente é transformado, outra personalidade, caráter, Amém. então de firmeza. E então Deus coloca isso, não é? Transforma isso. Então esse é um grande milagre no casamento, dos filhos, na transformação, naquilo que Deus tem. E quando Deus promete, que eu lembro que Deus usou a pastora Val e falou, olha, sua esposa está longe, mas ela vai estar aqui ainda, né? Teve esse detalhe que lá do começo, eu creio que foi tudo isso que, olha, ela creu naquela palavra e chegou até aqui, e tudo isso se tornou realidade. E hoje, então, é uma bênção, é um testemunho, e vai ficar edificante para aqueles que estão ouvindo que o casamento está separados, que não tem, que tem dificuldade, que tem realmente um relacionamento quebrado, ou filhos também que não têm um relacionamento, ou enfermidade, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, quando você realmente se entregou, deixou Deus cuidar, a mudança chegou. A mudança chegou. Com certeza. E o mais gratificante que no decorrer desse tempo, hoje, eu posso ver pessoas que estão passando por dificuldades, eu começo a falar com essas pessoas e a maioria das vezes essas pessoas estão vindo à igreja. Tem pessoas que realmente estão, às vezes, estão dentro da igreja, mas estão dispersos, estão desapercebidos. E onde você pode chegar e dar uma balançada nessa pessoa, falar do seu testemunho, falar com essa pessoa o que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida. É só você relaxar, respirar e começar a buscar o Senhor. Eu sempre digo que a madrugada é tremenda. Você começar a buscar o Senhor pela madrugada, você recebe um troféu, porque você realmente escuta Deus falar com você. Você fala e dá um tempinho para ele falar com você. Não adianta você só falar. Você tem que conversar com Deus. E na madrugada é tão maravilhoso que às vezes ele vem, até mesmo antes de você começar a falar, o Senhor já fala com você. Porque o Senhor está vendo dentro do seu coração a conexão que você já tem com o Pai. Essa conexão é tremenda. Então, hoje, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu consegui recuperar aquela intimidade que eu tinha com Deus. Glória a Deus. E isso é uma coisa tremenda. Quando você começa a ter uma intimidade com o Pai, você começa a perder todos os medos. Você perde os medos financeiros, você perde os medos de familiar, você perde todo o medo. Por quê? Porque você sabe que a sua família, o seu financeiro, a sua casa, a igreja, o seu espírito está firmado numa rocha, que essa rocha é o nosso Pai, essa rocha é o Senhor. Então, é gratificante quando você se sente dessa forma. Por mais que você preste atenção, você olha a sua conta e você vê que a conta está só abaixando, mas quando chega no limite, o Senhor levanta ela de novo. Isso é gratificante. Isso é muito bom, porque você não precisa se preocupar com as coisas do mundo, porque o Senhor é quem nos conforta, o Senhor é quem acrescenta tudo na nossa vida. E uma coisa que você sempre diz, né, que Deus, você sempre perguntava para você, Senhor, eu estou trabalhando e não consigo guardar dinheiro, não consigo, pago as contas, mas não sobra nada. E de repente você falou que fez uma promessa, um pacto com o Senhor. Isso, para foi mudar essa situação. Foi dessa forma. Eu levantava toda manhã para trabalhar e eu falava, Senhor, está acontecendo alguma coisa. Eu pago as minhas contas, tudo bem, o Senhor não me deixa faltar nada, mas eu queria ter alguma reserva. Eu sou um pai de família, eu sou o sacerdote da casa, então eu tenho que ter uma reserva, por se caso aconteça qualquer coisa. E por várias madrugadas, assim, acordando pela manhã, eu falava isso com o Senhor. Então isso foi mais ou menos bem no início da minha trajetória com o Senhor, porque eu não entendia muito bem ainda, mas e por várias vezes eu levantando dessa forma e falando com o Senhor dessa forma, o Senhor falou comigo um dia, no Mateus 6,33, né? Ele falou, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas outras coisas eu acrescentarei. Então, a partir daquele momento, eu já estava na igreja, eu já vinha à igreja, louvava ao Senhor, só que faltava
esse 100%, que não é 100% ainda, mas eu quero chegar ao 100% para o Senhor. Mas então foi aonde eu comecei a colocar o trabalho um pouco mais atrás do Senhor. Então comecei a buscar o Senhor mais. Comecei a mergulhar na presença do Senhor. Então foi onde o Senhor começou a moldar o meu financeiro. Foi onde o Senhor começou a moldar muitas outras coisas no meu trabalho. Eu comecei a trabalhar um pouco menos, comecei a juntar um pouco mais de dinheiro, a ter um dinheiro, uma reserva, para se caso acontecesse qualquer coisa na minha casa. Então o Senhor, se você fizer um pacto com o Senhor e você andar alinhado com o Senhor, não tem como dar errado. Muitas pessoas, ela quando está numa situação difícil, sem trabalho, ela faz qualquer promessa para o Senhor Jesus naquele momento, não é? Para abrir uma porta, que vai ser realmente um dizimista fiel, que vai estar sempre ali na casa do Senhor. Mas quando de repente ela esquece, está novamente erguida, trabalhando, recebendo, ela esquece de ir para a igreja, não coloca, como esse versículo, Mateus 6,33, né, que busca o Senhor em primeiro lugar. Aí já esquece isso daí, já coloca o trabalho em primeiro lugar, o trabalho, e coloca para realmente estar sempre, as coisas de Deus sempre em último lugar. Aí esquece. Aí depois vem as consequências. Aí novamente ela tem que realmente estar pedindo perdão para o Senhor e está entrando num novo pacto com Deus e pedindo a misericórdia. Então, às vezes a pessoa não aprende, né? Isso, é uma maneira, eu olho dessa forma. Se você fez um pacto com o Senhor, você tem que garantir o seu lado, não só na presença do Senhor, mas como um homem de Deus, como uma pessoa de Deus. Porque ao momento que você faz um pacto com o Senhor e logo depois você esquece desse pacto, ou você faz que esquece desse pacto, as portas começam a fechar e você depois quer começar a culpar a Deus. Sei que Deus não tem nada a ver com isso, foi você quem armou toda essa arapuca para você mesmo cair nela. Então, quando você faz um pacto com o Senhor, você tem que cumprir, você tem que ser homem suficiente para cumprir, homem de Deus, para cumprir tudo aquilo que você promete e tudo aquilo que você fala com o Senhor. Então, eu creio que tudo que tem acontecido na minha vida é bênção, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tento, no máximo, seguir tudo na linha, porque eu sei quem meu Deus é. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Mas o caso de você mesmo se enrolar com as coisas, isso é um problema que a gente às vezes buscamos para nós. Os problemas, somos nós mesmos quem procuramos os problemas para nós. Porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele não quer ver o servo dele se envolvido em problemas. O Senhor é como a palavra de Deus diz. José foi aquele homem segundo ali no Egito, porque foi um homem fiel. Ele correu do pecado, correu das coisas erradas e foi fiel ao Deus Todo-Poderoso. E realmente Deus abençoou ele e deu ele como governador ali, né? Do Egito. Do Egito. E foi um homem de sabedoria, de sonhos, e realmente os irmãos deles tiveram que se reverenciar a ele. Então, eu creio que Deus, ele faz isso conosco, ele honra a nossa vida. Quando nós honramos a ele, fugimos do pecado, estamos sempre buscando o Senhor de todo o nosso coração. E o gratificante é isso, como sempre eu digo, nós sentimos uma explosão do Espírito Santo em nossos corações. Claro. Então eu creio que na sua vida é o que Deus fez isso, uma explosão, uma vitória, tanto material, espiritual, e eu creio que Deus tem muito mais ainda para ser alcançada na sua vida e testemunhos ainda mais e mais e cada vez mais, né? Amém. A cada dia que passa, eu tenho tentado buscar mais a Deus, eu tenho tentado me colocar mais na presença do Senhor, porque eu sei que quanto mais nós buscarmos o Senhor, quanto mais estivermos alinhados na presença do Pai, as coisas facilitam na nossa casa, as coisas se facilitam no nosso trabalho, facilita na nossa igreja.
Você, quando está buscando ao Senhor mais e mais, você tem, quando te dá uma oportunidade, você tem algo maravilhoso para falar. As pessoas que estão te ouvindo, elas vão ver e vão falar: uau, como Deus é maravilhoso. Olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Olha o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. É uma coisa tremenda. Então, o que eu deixaria é que temos que buscar ao Senhor. E eu peço a cada dia mais ao Senhor que me dê sabedoria a cada dia mais, para não deixar entrar outras coisas na minha mente. Eu quero servir a Deus, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero continuar criando a minha família na casa do Senhor, e eu quero ficar na casa do Senhor até o dia que Ele vier me buscar. Aleluia. Porque não há lugar melhor do que a casa do Pai. Não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. E com tudo isso que você recebeu do Senhor, esse milagre, essa transformação, o que você diz para as pessoas que estão em situações difíceis, no casamento ou na enfermidade? Olha, primeiro Deus, porque se você teve o tempo de ouvir o meu testemunho, tudo que Deus fez na minha vida, Deus me retirou lá da lama, Deus me retirou de praticamente de morte, entendeu? E eu quero dizer para você que está do outro lado, eu quero declarar para você que ainda há esperança. O mesmo Deus que modificou a minha vida, o mesmo Deus que mudou a minha casa, o mesmo Deus que devolveu o meu casamento que estava destruído já há 7 anos, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele pode mudar o seu casamento, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode te tirar das drogas como Ele me tirou das drogas. Ele pode devolver os seus filhos, Ele pode devolver a sua casa, Ele pode devolver a sua família, Ele pode devolver a comunhão com os seus pais, Ele pode devolver a comunhão com os seus amigos, com pessoas boas. Procure o Senhor em primeiro lugar. Não deixe a sua vida... O momento que você está passando agora não é o último momento. Ainda há momento, ainda há tempo, ainda há esperança se você se entregar ao Senhor. Se você procurar uma maneira de estar perto do Pai. Deixa todas as coisas do mal e se aproxima ao Senhor. Se aproxima às coisas de Deus. Faça... da mesma maneira que eu fiz. Eu procurei ajuda no lugar certo. Eu procurei ajuda nos pés do Senhor. Eu procurei ajuda com pastores dignos, com pastores que realmente entendem e falam daquele Deus vivo. Não falam de um Deus morto, de um Deus que está pendurado numa cruz. Eles falam de um Deus que foi pendurado numa cruz, mas desceu do madeiro e foi para o céu. Então eu quero deixar frisado na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida hoje vida, que você deixe as drogas, que você volte o seu casamento, que você reconcilie com sua família, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que você possa encontrar a Deus, que você possa tirar toda a vontade de suicídio, tudo que tem atrapalhado a sua vida, caia por terra agora em nome de Jesus, e você procure Deus para poder cuidar de você, e procure uma igreja perto de você para poder falar das coisas de Deus. Peça a Deus que Ele cuida, e Deus vai cuidar da sua vida, e Ele vai fazer com você o mesmo que Ele fez comigo, vai te tirar lá do fundo do poço, e restaurar a sua vida, e quem sabe fazer de você um pastor, para você falar do amor de Deus, e fazer vários reconciliamentos de casamentos aí por este mundo. Amém? Aleluias. Quero deixar aqui também minha gratidão, que Deus possa abençoar realmente cada vida do presbítero Lino, dos nossos auxiliadores aqui, que Deus possa abençoar. Estávamos aqui, nós estamos em 4 pessoas aqui, sentimos aqui a estalagem aqui tremeu aqui, que pensei que era só eu que estava sentindo isso, e realmente é só um milagre do Senhor aqui, ó. Deus, ficamos aqui sim, passivos, impactados com isso, né? Então eu creio que o poder de Deus, ele atua em todo momento. Então, realmente, como o presbítero Lino disse aí, você que tem com o seu relacionamento quebrado, destruído, a sua situação, Deus, ele tem algo melhor para você. Ele nos dá algo que nós pensamos muito mais do que nós pensamos, a palavra dele diz. Então, que você possa crer nesse testemunho que ele relatou aqui, foi Deus que fez, Deus transforma, Deus muda. E nós trabalhamos com casais,
realmente. E Deus deu esse ministério, Deus colocou isso nos nossos corações, mas não é nós, homens, o pastor, e como ele disse, o pastor orou, fez, não. Isso é Jesus, isso é Deus trabalhando conosco. Cada momento nós trabalhamos, aprendemos, cada pessoa, uma é diferente da outra, mas eu creio que Deus, ele trabalha, e Jesus conhece cada um. Cada um é um vaso, cada um trabalha de um jeito. Nem todos serão da mesma maneira, mas eu creio que Deus, ele trabalha nos corações, ele transforma. E quando nós cremos, fechamos nossos olhos, não olhando por vista, não olhamos que aquele momento ali não é o momento oportuno. Você pode olhar, não é agora. Não, o momento é agora. Chegou nesse momento. Deus quer que você se transforme, você seja transformado pelo poder dele, que o sangue dele, que foi derramado na cruz, que nos transformou. Amém. E quando eu falo de Jesus, quando nós falamos de Jesus, é isso que é impactante, que é isso que coloca em nossos corações, que seja transformado. Nós podemos falar tanto tempo. Muitas das vezes nós ficamos pela carne, cansados, mas quando vem o Espírito Santo em nossas vidas, é transformação, é uma glorificação, é uma explosão que há em nós. Então, realmente, é gratificante isso, que Jesus, ele transforma. Amém. Ele veio para dar paz, alegria, vida nova e o gozo de viver essa vida. Cada dia você está numa reunião, às vezes nós estamos em outras cidades, 2 horas de viagem, muitas das vezes nós fazemos isso, voltamos, chegamos em casa tarde, mas Deus dá aquela alegria, é isso que é buscar, isso é que é a alegria do Espírito Santo, você está no corpo de Cristo, sendo transformado, participante e vendo o milagre do outro. O que é mais gratificante para nós é vermos uma vida como a do presbítero Lino, que foi transformada, e hoje ele pode ser um testemunho. Imagine para Jesus que vê isso, que ele deu a sua vida por nós, morreu por nós, como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna que é gratificante. Eu tenho ouvido até muito aquele João, viu, o coro celestial, cantando aquele hino, a glória que nós vamos entrar nesse reino, que não é esse reino daqui, que é uma paz, uma nova Jerusalém. Para isso, onde que nós vamos? A nossa carne aqui é passageira, nosso corpo vai ser desfeito aqui, mas nós iremos com o Espírito do Senhor, com a nossa alma, para Nova Jerusalém. E esse lugar que nós vamos, não haverá choro, não haverá dor, haverá só alegria. E talvez as pessoas não entendam isso, que é um futuro. Não, o futuro está chegando. O futuro é hoje. E Jesus está para nos libertar, curar, salvar e manter a família. E Jesus veio para a família. Quando nós falamos de família, nós entendemos que a família é importante, porque Deus instituiu desde lá de Adão e Eva e falou que o homem não era bom que estivesse só, mas tivesse a sua companheira para ajudar. Um homem é importante ter uma companheira para que seja auxiliadora. Isso é importante para o cristão. Aqueles também que estão noivos ou estão namorando, também que se mantenham também na mesma situação, pedindo para o Senhor que seja a pessoa certa, pelo seu casamento, pela sua vida, porque isso é importante. Às vezes nós não se preparamos, não oramos, não consagramos e não colocamos a nossa vida diante de Deus como Ele quer. Mas mesmo que você começou errado e quer um conserto, como o presbítero disse do seu testemunho, mesmo que você esteja errado, você pode apresentar diante do altar de Deus. A palavra de Deus, venha como está, e você dá os seus passos para chegar no altar. E ali o Espírito Santo vai trabalhar, vai transformar e vai realmente fazer algo superior, transformador em nossas vidas. A palavra diz assim, ao que crer, verá a glória do Senhor. Ao que crer. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente estar na presença de Deus. Se você precisar de uma oração, precisar de algo, contacte a nossa Casa da Cura, que nós estaremos à disposição para estar orando pela sua família, pelo seu filho, pelo seu problema. Mas Jesus, ele é o maior do que todos. Amém? Vamos estar orando para encerrarmos aqui. Amém. Deus possa abençoar. Senhor, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esta hora, por essa gravação que está aqui, que vai chegar, Senhor, em alguma casa, em algum lugar
lugar. Eles possam crer, Senhor, ó Pai amado, ó Jesus, que tudo pode. Tudo eu posso naquele que me fortalece, porque Ele muda todas as situações. Possa estar quebrado, possa estar, Senhor, lá no fundo do poço, Deus resgata, Deus busca, Deus manda limpar, Deus restaura casamento, Sim, Deus restaura a vida, Deus dá Sim, vida, Pai. Deus dá graça. Em Ó nome Senhor, que de Tu Jesus. possa ouvir, Senhor, a cada um, Senhor, que está clamando nesse Clamor, momento. Senhor, em nome Clamando de na Jesus. terra, no país, no mundo, em que lugar, em que situação estiver, mas que ele possa ser alcançado através da oração, Em da nome tua de palavra, Jesus. do teu poder, do teu espírito. Que seja alcançado vidas, almas, através, Senhor, desse testemunho aqui, do teu servo, Senhor, que passou, ó Pai amado, e entendeu do seu chamado, da sua vida, da sua família, que é para servir a Deus, buscar do seu coração de todas as maneiras, de todas as formas, somente adorar a Ti e ser, ó Pai amado, um obreiro, ó Pai amado, aonde que não venha se envergonhar, aonde que ele venha ser, ó Pai, gratificante, Sim, ó Jesus. Pai, no seu coração, gratificante de estar, ó Jesus, está te servindo, te buscando, e seja algo gratificante. Nós pedimos aqui, ó Pai amado, que Tu possa também abençoar cada um que está aqui, também, Senhor, nossos auxiliadores aqui, ó Pai amado, que está aqui, nossos irmãos, ó Pai amado, cooperando conosco também Em nome por de Jesus. trás das câmeras, Senhor, nos auxiliando, e que também, ó Pai, possa ser de encontro a eles, e todos que ouvirem, ó Pai amado, esse testemunho, seja impactante para a sua vida, que é um Jesus que salva, cura, liberta e transforma, e que realmente ainda dá vida, e que existe ainda, e que virá buscar a sua igreja, que Em está nome de preparada. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que Deus te abençoe e continue Recanta Alabasteias, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém Amém. e amém. Amém.